Bom, gente, boa noite. Estamos aqui, então, para a nossa 28ª edição do Cinedramatriz, né, no dia 16 de agosto. Estaremos aqui em codireção eu, Denilda, junto com a Patrícia Campos, recebendo a nossa convidada, Silvana Marcoara. Passo a palavra nesse momento para a Silvana, para ela se apresentar e já nos brindar com a sua fala. Bem, boa noite a todos, todas, né? Quase hegemonia aí feminina. Primeiro agradecer, né? Eu também não sei se é a terceira, quarta ou quinta vez e quantas vezes me convidaram, eu estarei aqui, porque eu acho que uma experiência, eu sempre saio tão renovada, né? Porque a relação com o cinema numa perspectiva, né, completamente diferente da minha experiência, do que eu vivencio. Então, sempre é muito prazeroso, né? Me sinto muito honrada com esses convites. E queria falar que nesse convite especial, eu passei batido por esse filme, né? Eu não iria assistir se não fosse esse convite. Porque quando eu vi lá na listinha da Netflix, eu disse assim, ok, mais um filminho, né? Superação, adolescente, não sei o quê. Aí quando veio o convite de Denilda, eu disse assim, não, se ela está convidando, ela tem uma razão pela qual, né, definiu esse filme. Eu estou aqui curiosíssima para saber esse encaminhamento, né, do que a gente vai ter a partir desse filme. Mas eu também me surpreendi, eu adoro isso, né? Eu sou sempre muito surpreendida pelos meus alunos, por exemplo, quando me sugerem um filme, né? E também um filme que eu não assistiria, mas eu também me proponho muito a isso, assistir filmes, né? Que talvez eu não assistisse se não fosse um convite, se não fosse uma indicação. Eu acho que isso ensina para a gente também, né? Que não adianta só querer assistir o que está ali ao seu redor, né? No seu mundinho, na sua perspectiva. Então, o Destemida parte dessa ideia de ter sido uma descoberta para mim, né? Produção australiana da Netflix, né? E a princípio não é só o filme de uma menina, né? Que aos 16 anos tem uma coragem danada de dizer o que ela quer fazer da vida, né? E o que ela quer fazer da vida é dar a volta ao mundo no veleiro. E claro, eu não sou mãe, então eu não tenho essa perspectiva também, esse olhar, né, materno. Mas muito me indignou, né, imaginar que uma família tenha concordado com a possibilidade de uma menina de 16 anos de idade pegar um veleiro e sair, né, mundo afora. Eu Eu me, não deixava, hein? eu jamais, né, porque 16 anos, assim, eu tenho algumas meninas de 16, filhas das minhas amigas próximas a mim, e eu acho todas elas jamais preparadas para uma experiência. Eu, com 47 jamais iria sozinha num veleiro, imagine uma menina de 16 anos de idade. Mas eu acho que é exatamente esse olhar completamente diferente, né, para o que. Em que idade a gente está preparado para alguma coisa, né? A primeira coisa que eu pensei, qual é a idade que a gente está preparado para fazer alguma coisa? E em que idade, eu acho que a gente, desde muito cedo, é perguntado assim. O que você quer fazer quando crescer? Né? A vida inteira a gente é questionado sobre o que você quer fazer. Aí nos 16, 17, vem aquela afirmativa assim: vai fazer o quê no vestibular? Meu Deus, o que a gente quer fazer no vestibular? Ou que coisa tão definida, né, para uma vida longeva que todo mundo, né, pretende ter. E aí eu vou me deparando com esse filme que vai colocando essa família, que vai colocando essa menina preparada, porque de alguma maneira, para aquele tipo de aventura, ela se preparou, né? Ela tem um mentor, ela conhece do assunto. Não é exatamente uma pessoa qualquer, né? Se jogando literalmente ao mar. Mesmo com 16 anos, mas ela tem um conhecimento. Mas aí eu fui me perguntando outras coisas, por exemplo, essas escolhas que a gente é obrigado a fazer durante a vida, se agora, na maturidade, se eu também me remeto àquela Silvana, por exemplo, aos 15, 16 anos de idade, e que escolhas eu fiz naquela época que reverberam ainda hoje? Primeira coisa que eu penso. Escolhas que eu deixei de fazer exatamente pela falta do preparo, né? Já que na juventude a gente ainda não tem o conhecimento de algumas coisas, então eu fico me perguntando assim, caramba, o que eu deixei de fazer naquela época? E que também tem repercussão na minha vida hoje. Será que se eu tivesse me jogado, será que se eu tivesse dado uma de destemida, né, eu
teria um outro rumo, né? Fiquei me perguntando esse tipo de coisa também. E foi, assim, a relação com a família, até por coisa, o nome do filme, originalmente, não tem nada a ver com Destemida, né? Mas nessas traduções, que aí vem essa coisa do mercado cinematográfico, para vender o produto, ele precisa ter um nome. Na verdade, Destemida tem 3 filmes com esse mesmo título, inclusive na própria Netflix, Uhum. porque é um título que vende, né? A gente, quando começou aqui a nossa conversa, né, foi logo assim, As Destemidas, olha só como estamos aqui, né? Porque também a gente se coloca muito nesse papel, né? Mas o que que é ser destemida? É o se jogar? São essas escolhas que a gente faz? Ou não, né? Eu não me sinto menos destemida porque eu lá na minha juventude não fiz algumas coisas, por exemplo. Por mais que eu questione de vez em quando. E quando vejo um filme desse, ainda mais, né? Porque eu penso, caramba, aos 16 anos eu podia ter feito uma outra opção, desde de vida profissional, a vida pessoal, a coisas banais, assim, poderia ter viajado mais, poderia ter conhecido mais coisas, ter experimentado algumas coisas na vida e que acabam interferindo no que a gente é, né? Então, a minha breve análise, uh, enquanto filme, assim, enquanto produção fílmica, né, porque eu também gosto de falar disso, é um filme com aquela linguagem de superação, né, que eu acho que é importante, por exemplo, que o pessoal mais jovem assista e entenda, talvez não se jogue ao mar literalmente, mas assim, que entenda que algumas escolhas elas são feitas muito jovens, pela circunstância. Essa menina, por exemplo, porque a família toda, né, ela não foi por acaso querer velejar. A família toda vem de uma história né, do mar, mas que poderia também não ser opção dela. Eu lembrei muito da família Schurman, por exemplo, né, que a família é toda envolvida com isso. Todos eles foram levados, inclusive um que é cineasta, que fez o filme sobre a família Schurman, mas ele também, né, desde criança, ali envolvido naquele tema, e obviamente, na hora que vai fazer filme, o primeiro filme que ele faz é exatamente sobre a história da família dele. Então, essa relação com a família, eu acho que a gente está numa semana que a gente viu cenas tão estranhas, assim, né? Repercussão na televisão, a coisa da Larissa Manoela, por exemplo, né? A relação familiar sendo questionada, o papel de pai e mãe, os limites. Aí eu vejo um filme como esse, onde essa menina, né, é encorajada a romper esses limites todos, e, e vejo, por exemplo, alguns jovens que eu tenho por perto, que não são que os pais, eu tenho sempre a sensação, e digo isso aos meus amigos, que é uma geração de pais que faz uma redoma. Eu sei que o mundo lá fora está muito cruel, perigoso, eu entendo tudo isso, mas eu sinto pais cada vez mais tentando fazer uma redoma em torno desses filhos, né, não deixando que eles vivam, que se joguem literalmente ao mar. Então, eu fiquei pensando muito nisso, na relação familiar, nesses limites que eu acho que são importantes serem rompidos numa determinada fase da vida, porque depois a gente fica tudo medroso, né? A gente fica pensando muito no que fazer, e nesse pensar na vida madura das escolhas que a gente fez, né? Então, não vou dizer assim, dos filmes todos que vocês, falando dos 27 filmes anteriores, muitos deles são filmes que têm uma representação cinematográfica porque tem uma fotografia, porque tem uma história, ou porque foram premiados, né? Tem uma série de filmes que vocês já trabalharam anteriormente que tem essa questão cinematográfica, digamos assim, para os metidos a críticos, né? Os chatos de plantão. Isso é um filme, né? A história contada, não sei o quê. Mas eu gosto também dessa surpresa de pegar uma história comum, apesar de não ser comum, a menina de 16 anos, né, viver isso, mas uma história de superação, uma história de família, uma história jovem, e que não motiva só uma menina de 16 anos. Eu me voltei aos 16 anos assistindo Destemida, e acho que me faz querer, mesmo aos 47 anos de idade, me jogar para fazer algumas coisas ainda, né? Eu acho que ainda tenho tempo, né? Sempre temos. E eu acho que esse despertar de um filme que eu não assistiria, se não fosse um convite como esse, por exemplo, eu deixaria ele lá, né? Na minha listinha, aguardando. Eu acho que é a minha grande lição dessa história toda, né? Claro, e o que a gente vai vivenciar aqui
com Patrícia e com Denilda, mas enquanto filme me faz realmente pensar, primeiro, o quanto qualquer filme, você não sai impune de uma sessão, né? Qualquer filme que você assista sempre tem alguma coisa que toca em você, alguma coisa que mexe em você. E não necessariamente precisa ser uma coisa, que me faça pensar, que me faça, né, grandes teses, mas eu acho que sempre, eu sou uma grande defensora dessa ideia de que o cinema, que a produção audiovisual sempre traz um elemento a mais para a vida da gente, no cotidiano, né, e quando a gente pega uma história do cotidiano, de família, de jovens, eu acho que é muito, muito importante, assim, como a gente consegue, né, extrair desse tipo de produção coisas para o nosso dia a dia. Mas, de uma maneira geral, a minha grande pergunta, que aí eu aproveito e deixo para vocês, é: o que a gente fez lá na juventude, né? Que tinha muito cara dessa juventude que só é aceitável fazer quando você tem 16 anos, por exemplo, né? Porque quando a gente está mais maduro, não se aceita que erre, né? Porque, afinal de contas, somos pessoas maduras, então não se pode errar. O jovem é permitido o erro. E dessas coisas que foram feitas na juventude, se tem alguma coisa, isso é uma curiosidade minha, tá? Só porque para compartilhar isso com pessoas que vão vivenciar esse momento comigo, me digam depois no final, só para eu não morrer de curiosidade, a jornalista que morre de curiosidade. Mas alguma coisa que vocês deixaram de fazer lá naquele momento e que vocês acham que faz alguma diferença hoje na vida de vocês? Para a gente não falar só coisa do, porque eu me arrependi, não é isso, né? Mas alguma coisa assim, eu vou dizer uma minha, por exemplo. Eu queria muito ter feito intercâmbio. Era uma coisa que eu, na minha época de adolescência, não dava para fazer, a grana não dava para fazer, mas eu achava incrível essa possibilidade de sair pelo mundo, de viajar, de, né, vivenciar outras famílias, outros contextos, né, culturais, tal. E hoje existe a possibilidade, eu tenho uma amiga, por exemplo, que está nesse momento fazendo intercâmbio, ela tem 54 anos, eu acho incrível isso, né, que ela vai fazer um intercâmbio aos 54 anos de idade, porque também não pôde vivenciar na época da juventude, mas é uma coisa que, né, me toca. Eu falei de filhos, por exemplo, eu não tive filhos, né, aos 47 não vou tê-los, eu pretendo adotar, não sei o que, mas não é uma coisa de gerar filhos, mas isso também não é um problema, mas eu acho que filho é uma coisa para se ter na juventude. Se pudesse voltar ao reloginho, eu diria assim, pode ter filho, né, vamos ter agora, porque agora é o momento de ter a juventude. Então, curiosidade muito pessoal minha, o que vocês gostariam de ter feito, alguma coisa que vocês deixaram de fazer? Obrigada pelo convite, Denilda, e obrigada por me dar a possibilidade de assistir um filme e poder fazer desse filme, dessas temáticas todas que um filme que passaria por mim tão batido e veio, né? E de alguma maneira me trouxe novos conhecimentos, novas possibilidades também. Muito obrigada. Obrigada, Silvana. É, deixa eu só mudar um negócio aqui, porque eu estava pronto. É, antes de passarmos ao compacto do filme, eu quero perguntar aqui, quem conseguiu assistir o filme? Tânia, Malu, Patrícia, Cida. As outras pessoas não assistiram, né? Só para avisar que nós teremos alguns spoilers do filme, que a gente vai passar as cenas do filme, né? O compacto. E acho que antes de falar do compacto, eu acho importante falar um pouquinho do nosso O Marcos processo. também assistiu, tá? Ah, tá. Ele também. É que o sistema dele caiu, ele veio me avisar aqui. Tá bom, tá bom. Eu acho importante a gente falar um pouquinho do processo de escolha do filme, que eu acho que isso também contextualiza para quem está vindo pela primeira vez, né? A gente tem isso mesmo que a Silvana trouxe, né? De às vezes escolher um filme ou porque ganhou algum prêmio ou está muito, muito, muito comentado e tal. E outras vezes a gente vai pegando alguns filmes, assistindo e vendo se aquele filme nos inspira de alguma... Boa noite, Denise. Nos inspira de alguma forma para um trabalho, né? E eu vou dizer por mim. Quando eu assisti esse filme, eu não sabia nada sobre ele também. Então, quando eu fui assistindo o filme, eu fui passo a passo e me deixando ser
conduzida pelo que estava acontecendo com o filme. E vocês vão ver algumas dessas cenas aqui. E vivenciar esse filme do começo ao fim, para mim, foi uma surpresa. Por quê? Porque eu fiquei incrédula com algumas situações, com algumas coisas que o filme traz. E ao final, vocês vão ver no filme, né? O filme ele foi inspirado numa história que é uma história real. E isso me surpreendeu. Acho que o que mais me surpreendeu foi isso, assim. Então, acho que isso é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de passar as cenas. Vou compartilhar, então. Acho que vou parar a gravação, interromper um pouco a gravação, né, Paty? Bom, gente, após ver esse compacto, eu gostaria só de fazer algumas considerações para a gente olhar para isso de uma forma simbólica. Como a gente falou antes, até a escolha desse filme nos remete a um olhar mítico. O barco, o velejar, né, sempre, desde dos primórdios, né, das civilizações, ele nos remete à nossa trajetória de vida. O barco como sendo a nossa própria vida e o velejador, o capitão dessa nau, sendo nós mesmos. Então, inclusive, o olhar de Moreno, quando ele questiona e convoca a gente para não ser simplesmente ator, mas sim autor e diretor, ou seja, o protagonista, o capitão desse barco, aquele que decide. Então, vocês viram que em muitas cenas aí, ela precisou tomar decisões porque ela que iria arcar com aquilo, né, da vida. E uma coisa muito interessante também, quando a gente vê simbolicamente, quando a gente pensa, tem um filósofo estoico, Sêneca, ele tem uma frase onde ele fala que se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Ou seja, antes de sair a velejar ou a levar a nossa vida para qualquer lugar, a gente precisa saber que direção a gente quer, para poder exatamente pegar o vento a favor. E o que é que seria o vento a favor? As experiências da nossa vida, aquilo que nos faz crescer, ficar mais forte e impulsionar nessa direção. Agora, a gente sabe também, se a gente for atrás, né, de Platão, que o que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Então, de fato, o que é que nos move? Eu acho que é uma reflexão importante. Até pegando o gancho de Silvana, antes, né? O que nos movia antes é o mesmo vento, a mesma energia. Segundo Moreno, essa energia é a espontaneidade, essa energia que flui através da gente e nos faz ser criativos, nos faz criar, existir, cumprir nossa missão. Aqui viemos para a Terra, né? Então, esses ventos são os mesmos? Ele ainda flui ou a gente está com muito impedimento, com essas velas muito enferrujadas, muito furadas, que o vento passa e a gente não sai do canto? Então, eu vou passar a palavra para a Denilda agora, para que a gente comece o nosso trabalho vivencial, levando em conta essa simbologia do filme, levando em conta que nós temos um destino, nós velejamos aqui, né, na Terra, e de verdade, por mais que a gente esteja junto com pessoas apoiem tudo, nós estamos sozinhas no nosso barco, nós somos responsáveis por nossa vida, pelas decisões que a gente toma, né? Para o bem e para o mal. Então, passando aí, Denilda, a palavra para você. Obrigada, Paty.
vou